Oi pessoal! Bom, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de História com capítulo 7, falando a partir do Império Romano. Você pode estar vendo esse conteúdo através da página 36 do livro didático. Bom pessoal, esse período do Império Romano vai ser marcado pelo Alto Império Romano e o Baixo Império Romano. Bom, no período de Império foi o período de maior resplandor e grandeza da história romana. Foi o período que Roma mais conquistou, mais avançou territorialmente e principalmente mais lucrou com isso. Augustus era um título que significava escolhido por Deus. E o primeiro imperador dessa fase, Império de Roma, foi Otávio Augustus. A gente pode ver também que nesse período, um pouco antes disso, tinha a questão das dinastias, que eram famílias que durante muito tempo passaram a exercer uma grande autoridade. Tem a dinastia dos Júlios Cláudios, tem a dinastia dos Flávios, dinastia dos Antônios, dinastia dos Severos, entre outros. Bom, a respeito de fato desse período imperial, como eu falei para vocês, o Alto Império é marcado pelo apogeu, que vai do século I ao século III depois de Cristo. Foi o maior apogeu da cultura e da civilização romana. Também a gente vai ver a máxima extensão territorial. Foi o período que eles mais conquistaram cidades vizinhas, alastrando e aumentando o seu domínio. Havia um grande poderio militar, logo eles poderiam avançar mais. Havia grande prestígio da figura do imperador. Nesse período, o imperador ele era adorado, ele era como se fosse um deus, então as pessoas tinham uma total submissão a ele. Bom, no Baixo Império, que foi do período século ao período 5 depois de Cristo, a gente vai ver a decadência de toda essa grandeza devido às grandes crises generalizadas e às invasões externas, principalmente dos bárbaros. Bom, Otávio Augusto, o seu governo ficou conhecido como Principado. Eram expressões que eram associadas ao nome do imperador, por exemplo, de Augustus, alguém divino, e Principado é como se fosse o primeiro cidadão, como se fosse uma pessoa que também representasse o Senado, por isso essa expressão. Várias obras que ele fez, ele dividiu a sociedade em bases censitárias, ou seja, ele começou a dividir em grupos essa sociedade. Ele fortaleceu as fronteiras para proteger o império. Esse fortalecimento, principalmente das suas áreas, para que eles não se tornassem vulneráveis, foi chamado de Pax Romana, ou seja, paz romana, o período que Roma não foi atacada pelos bárbaros porque tinha suas fronteiras fortalecidas. Aprofundou a política assistencialista do Estado, conhecido como política do pão e circo. O que acontece? Para que a população não notasse a miséria, as mazelas que continham em Roma, de fato, eles começaram a dar entretenimento para essa população. Por isso que a expressão circo e pão, eles distribuíam alimento para manter essa população, para que essa população não criticasse o império. Ele lutou sem sucesso pela invasão estrangeira através da cultura. Olha só essa frase. Roma conquistou a Grécia pela força das armas e a Grécia conquistou Roma pela força da cultura. Gente, de fato, a cultura da Grécia ela sucumbiu ao grande Império Romano, mas Roma adquiriu e adotou muito da cultura da Grécia, ou seja, os deuses eram os mesmos gregos, mudavam o nome e muitas das outras coisas eles haviam herdado dos gregos de fato. Bom, sobre os imperadores, nós tivemos Império, que assumiu o poder após a morte de Augustus e assumiu essa identidade imperial de força, de majestade, de poderio, de um deus realmente. Calígula, ele assumiu o tesouro acumulado por Augusto e Tibério, ou seja, tudo aquilo que foi ganhado, conquistado, Calígula, ele tomou posse desse tesouro e conservou. Já Nero, ele realizou a primeira perseguição aos cristãos. A gente vai ver já já, de fato, como que a cultura cristã foi rejeitada por Roma. Vespasiano, ele sobressaiu no período em que o império tinha 4 imperadores e direcionou suas forças para assédio a Jerusalém, ou seja, para atacar Jerusalém, fazendo com que os judeus se dispersassem.
E Trajano foi um excelente governo, aumentou as fronteiras até a Índia e fez muitas obras públicas e mandou perseguir os cristãos. A gente vai ver que principalmente através do imperador Nero começou de fato essa busca, essa caçada a esses cristãos. Bom, falando um pouco a respeito do cristianismo e o porquê que os romanos não queriam a influência do cristianismo. Jesus, ele era judeu, né? Nasceu em Belém, no reinado de Augusto, sendo morto no reinado de Tibério. Ele não aceitava o imperador como um Deus vivo, nem a religião politeísta de Roma. A religião de Roma, que havia sido herdada da Grécia, os cristãos, eles não aceitavam. Outra coisa, no início era uma religião dos oprimidos e dos desesperados. No início, o cristianismo ele não representava uma ameaça, até que uma grande parte da população começou a aderir a essa religião. E a gente vai ver que os primeiros cristãos, eles condenavam a guerra, eles não aceitavam a guerra. Se eles não aceitam a guerra, eles não vão contribuir para que Roma venha se expandir territorialmente. Contrários aos combates de gladiadores e animais, ou seja, eles vão contra a política do pão e circo oferecida pelos imperadores. A maneira heróica com que muitos cristãos resistiam aos sofrimentos nos martírios públicos começou a ser interpretada como algo possível devido apenas a uma força milagrosa vinda de Deus. Pessoal, o cristianismo ele representava de fato uma ameaça porque ele pregava que o imperador ele não era Deus. Então, logo as pessoas não deveriam ter essa total submissão a esse imperador, logo ele não sendo Deus. Ele pregava que os pobres, que os oprimidos, onde eles viviam, era uma terra passageira. A eternidade estava por vir. Logo, essa população ela não queria mais se submeter tanto às suas autoridades, tornando-se, de certa forma, libertadores, pessoas com ideais, pessoas que pensavam em crescer, não mais aquela questão, nasci escravo e vou morrer escravo. A sociedade romana ela era muito injusta, então essas ideias eram uma forma de libertação espiritual e social. É como eu falei para vocês, na sociedade romana, só quem tinha status, vez, era a nobreza. Então agora com esse cristianismo pregado, a população via uma possibilidade de ascensão, uma possibilidade de crescimento, algo que os imperadores não queriam. Bom, houve a crise no século III, também chamada de crise do escravismo, que principalmente foi afetada bastante pela introdução da religião do cristianismo. A insegurança e a crise econômica aceleraram o processo de desagregação da sociedade. A moeda começou a perder valor, houve a elevação dos salários e dos preços, piora na situação das classes populares, eclosão e sublevação populares e rebeliões de escravos, movimentos separatistas, anarquias militares, legiões faziam e desfaziam imperadores. Ou seja, nesse período a religião cristã já estava bastante difundida. Então, essa crise dos escravos, eles não mais queriam se submeter, ser explorados agora por esse imperador, por essas pessoas que estivessem acima deles hierarquicamente. Bom, o período do Baixo Império. Houve um declínio por vários fatores. A gente vai ver que esse período, se o Alto Império for o apogeu, o Baixo Império vai ser basicamente de declínio, de decadência do Império Romano. Houve a diminuição de escravos, pelos motivos já citados, corrupção administrativa, ou seja, o imperador ele perdeu a rédea, perdeu o controle administrativo, gastos elevados para manter o exército e a máquina administrativa principalmente. Porque como Roma estava em ascensão e principalmente conquistando muitos territórios, havia muitos gastos nessa área. Houve a ruralização da economia, formavam-se vilas romanas, latifúndios autossuficientes. E agora esses escravos eles eram substituídos pelo colonato, que era uma mão de obra paga. E também a questão dos bárbaros. Como os bárbaros viram essa vulnerabilidade em Roma, eles começaram a forçar as fronteiras para invadi-las. Bom, aí a gente vai ver um pouco sobre esses imperadores, né? O Diocleciano ele instaurou a tetrarquia, ou seja, dividia-se esse governo, essa administração em 4 partes. Ele instaurou o dominato, que era uma monarquia despótica militar do tipo helenística, reformulou a divisão das províncias e também com o Edito Máximo, que procurava congelar a economia, mas acabou fracassando. Foram medidas que alguns desses imperadores tentaram tomar para minimizar as percas romanas.
Constantino, ele transferiu a capital para Constantinopla, que antes era Bizâncio, e ele promulgou o Edito de Milão, ou seja, concedendo liberdade de culto aos cristãos. Esses cristãos que antes tinham que fazer os seus cultos escondidos e professar sua fé escondida, somente com Constantino passei a ser algo livre, algo que não os levava mais a ser caçados, perseguidos ou torturados. Teodésio, ele assinou o Edito de Tessalônica em 380 e transformou o cristianismo em religião oficial do Império. Como eu falei para vocês, essa religião se difundiu e se alastrou de tal maneira que ela se tornou mais tarde oficial. Em 395, o Império Romano ele acabou entrando em decadência e dividiu-se completamente. Tornou-se Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, enfraquecendo assim o poderio desse império. Bom, o fim desse império vai ser relacionado muito relacionado aos povos bárbaros, pois todos aqueles que não haviam submetidos o domínio imperial e o processo de romanização haviam além das fronteiras do império, nômades e pastores apresentavam uma sociedade nos moldes de uma comunidade primitiva e dividia-se em visigodos, ostrogotos, entre outros, francos, vândalos, ou seja, esses povos bárbaros, eles acabaram meio que, enfim, dominando esse império. Com a chegada dos temíveis hunos na Europa Oriental, os bárbaros fugiram para o Ocidente. Estas invasões fragmentaram-se o Império do Ocidente e o Império do Ocidente em inúmeros reinos bárbaros, ou seja, devido à chegada desse novo povo, esse império que já estava fragmentado passou a fragmentar-se mais ainda. E aí a gente vai ver mais tarde que foi o fim da Idade Antiga e a gente vai ver o início da Idade Média, ou seja, a divisão desse império, o findar desse império, ele vai fechar na história, o final da Idade Antiga e dar início à Idade Média. Bom, sobre a cultura, a influência na cultura, havia diferença principalmente entre os romanos e os gregos, é que os romanos eram muito mais pragmáticos e utilitários. Outra coisa é que a cultura romana estava voltada para a resolução a práticos e concretos, diferentemente da cultura grega, que era uma cultura muito de pensar, de filosofar, de ser estudiosos, de analisarem. Eles eram mais práticos. E destaque nas áreas da engenharia, arquitetura e direito, um legado que foi deixado para nós até hoje. Principalmente a questão da rede de estradas, construção de arqueodutos, obras de embelezamento, havia termas romanas e balneários públicos, grandes construções para a diversão de parques, como o Coliseu, entre outros. Ou seja, quando a gente fala da arquitetura, de fato, eles aprenderam muito com os gregos, acabaram, de certa forma, trazendo muito da sua economia e deixando um legado para a nossa história até hoje. Outro campo, a questão do campo do direito, né, que foi deixado pela cultura romana, esse legado jurídico, que foi a influência ainda hoje de contratos de compra, venda, penhor e hipoteca, custos de direitos, a questão da literatura, que foi muito forte. Tudo isso foi deixado, essa herança, para nós atualmente. Bom, outras contribuições foram a língua, que o latim é a raiz de muitos idiomas modernos, como português, espanhol, francês e italiano, e a questão da religião, que o cristianismo surgiu no Oriente Médio, mas se desenvolveu como religião dentro das fronteiras do Império Romano. Assim como o Império Romano foi culpado pela morte de muitos cristãos e de tentar exterminar essa religião, foi lá que de fato ela se desenvolveu. Bom, nós ficamos aqui. Eu vou deixar uma atividade para vocês aqui embaixo. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.